Olá, 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 seja bem-vindo ao Espaço Dizer com TH Plantas e Artes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre das minhas suculentas. Eu tenho a crassula ovata aqui, bem pertinho da janela. Cactos. Dizem que os cactos são suculentas, mas nem toda suculenta é um cacto. E na outra janela tem outras suculentas que permanecem ali durante o inverno e a primavera. E no verão eu sempre tiro e deixo lá fora, porque o sol através do vidro fica muito forte para elas e acabam queimando. Ali está a crassula arborense undulatifolia, que é africana, orelha de churreque, a pata do urso ou orelha do gato e o senécio. E tem um arranjo ali, tá a gastéria. Estas são plantas que gostam de sol. A gastéria não, mas por azar eu meti naquele vaso. Ok, eu vou tirar da janela e vou falar um pouquinho mais sobre elas. Como eu trato, como eu cuido, o que é que eu faço. Ok? Eu montei esse cenário aqui na mesa, né? Meti as minhas suculentas, as que eu tenho, para mostrar bem de perto. Eu tenho elas a jade, essa jade, as equivérias, esses arranjos de senécio, de churreque, gastéria, outro churreque, a undifolia, a orelha do gato. Eu tenho elas há 5 anos. E são plantas que eu recomendo para aquelas pessoas que não têm assim muito tempo ou são distraídas, não regam ou viajam. Se vão ficar 3 meses, mesmo até 4, vocês vão encontrar a vossa planta viva. Ela pode dar uma murchada mesmo. 3 meses ela fica bem. Se tiver dentro de casa, dentro. Porque lá fora já pode ser, ainda pode aguentar 1 mesito ou 2. Mas dentro de casa, você pode deixar, pode ficar 3 meses. Já aconteceu que eu deixei durante o inverno 3 meses ou 4 sem regar. E essa orelha de churreque, ela ficou bem murchinha, assim como uma uva passa, murcha mesmo. Eu até queria já tirar do vaso para deitar fora, então reguei, né, para soltar da terra, para o substrato ficar mole. Reguei e depois eu saí. Quando eu voltei, no dia seguinte eu fui lá ver, porque eu voltei à tarde, então no dia seguinte eu fui ver. E depois vi que a planta voltou ao normal. Estava a ter um aspecto assim bem normal. Voltei a regar e no outro dia já vi que ela ficou bem normal mesmo. Não deitem fora. Quando se a vossa planta murchar, reguem, esperem. Porque eu por um pouco ia perder a minha planta. Essa aqui é a minha obra. Eu meti 3 folhas, meti a undulatifolia, a crassula undulatifolia, meti a crassula ovata jade na terra. Eu fiz a reprodução por folhas e ela cresceu, mas o crescimento é lento, mas cresce. E quando ela apanha sol, mas essas estavam todas aí na janela, as bordas ficam assim vermelhas. Tanto o churreque, essa parte que dava assim para o vidro ficou vermelha. Apanhou sol, elas ficam assim, mas quando se estiver na sombra, só apanhar luz, vai ficar totalmente verde. E se ficar vermelho, não se assustem. Não é porque está estragado, não. É mesmo assim. Eu achei ela bonitinha assim, as bordas ficam vermelhas. Fica assim, fica muito bonita mesmo. E cada uma folha que for caindo, vai... Aqui até formou um berçário. A unha do gato, o churreque. Ela formou um berçário, caíram folhas. Aqui está o churreque. Tá a crescer. Então, ela se reproduz. A reprodução dela eu faço por folha, mas dizem que por caldo também dá, eu nunca fiz. Essa gastéria deu os filhos aqui. Apanhou, tá vermelha, porque ela é uma planta de sombra.
Vou deixar lá fora e regar, ela vai ficar mesmo verde, é impressionante. Aqui tem mais outras crias, mais outras, é sempre por folha. Cada uma folha que cair, a folha cai, olha, essa até já se soltou. Cada uma folha dá um neném, tá vendo? Tem até raiz, tudo. E é impressionante. O vaso, ela vai determinar a altura da folha. Eu fui num horto, eu vi a crassua alvata. Eu vi ela bem grande mesmo. Uns 50 ou 60 centímetros, bem grande. E por exemplo, essa está verde. Quando for lá fora, ela vai ficar vermelha nas bordas. E o substrato, eu uso esse substrato mesmo assim. Põe muita areia mesmo, assim, tudo. Eu faço assim esse tipo de substrato para todas elas. E eu depois vou ter que, não vou mudar de vaso, mas eu vou levantar a planta e vou meter mais substrato para ela crescer. Porque ela está condicionada, está presa no vaso, então ela não cresce muito. Você pode dar a altura à sua planta consoante o vaso que tu des nela. Essa crassua, essa aqui, ficou durante muito tempo pequena. Eu mudei o ano passado e ela deu um salto muito grande. Quem determina também a altura da planta é o seu vaso, o vaso em que você colocar a planta. Tenho esse cactus, é uma cristata também. Eu tenho ela há 3 anos. A equiver essa, todos os anos eu corto ela e replanto. Eu tenho ela há 5 anos. Essa tem há uns 2 anitos. Mas esta aqui eu corto sempre e eu replanto. Depois eu vou tirar do vaso e vou acrescentar mais substrato. Ok, agora eu vou tirar a planta do vaso e vou mostrar. Eu não vou mudar de vaso, mas vou aumentar apenas o substrato. Eu vou tirar a planta do vaso. Ficou assim. Este é o vaso. Primeiro eu quero mostrar aqui. Tem que ter uma drenagem. Vou mostrar. O vaso está assim, tem furos. Tem furos dentro. Tem que ter uma boa drenagem. E, como podem ver, aqui embaixo da planta ficou assim. Ficou assim. Eu vou ter que tirar isso. O pano que eu meti já ficou velho. Eu faço isso todos os anos. Eu mexo. Vou até a raiz mesmo, tiro. Aqui embaixo tem essas bolinhas. Essa é a argila expandida. Olha, aqui até tem essa tela que eu ponho para separar a argila expandida da terra. Já soltei a planta do vaso. Já preparei a areia. Essa é a terra que estava lá. Eu só vou acrescentar, né? Não estou a mudar de vaso. Eu faço todos os anos. Tiro a planta, puxo a planta do vaso. Mexo a raiz. Isso é melhor para não estar sempre a mudar de vaso e ela vai crescer. Aqui no vaso, eu meti essa tela, esse arame, essa tela de arame, eu meti a argila expandida para não entupir o furo do vaso, né, da drenagem. E essa tela aqui, eu vou meter para, quando eu meter a areia, não ter contato com a pedra, com a argila expandida. Ok. Eu não costumo adubar as suculentas. Eu vou só meter. Isso é cascas de ovo triturada. Eu misturo. Às vezes eu ponho borra de café, não tenho. Eu ponho. Tenho carvão triturado também, esse é carvão. Vou só acrescentar, né? Esse é coisa de carvão triturado, eu ponho. A areia, essa é do aquário. Essa é a areia do aquário. Põe lá no aquário. Eu costumo misturar muito o substrato de todas as suculentas. Eu misturo. E este é
a terra vegetal que nós compramos nas lojas, a terra preta. Eu misturo. Eu estou a meter um bocadinho mais porque eu já tenho aquela antiga. Eu só dou uma misturada assim. Depois o que eu faço? Venho, coloco no vaso. Coloco. Faço assim todos os anos. Sempre eu mexo a minha planta. Eu não mudo de vaso. E cada ano que eu faço, ela cresce. Eu me apercebi dessas. Quando eu não tinha experiência, eu apenas ia regando, ia regando, ia regando. E ela ficou ali bem presa no vaso, sem crescer, sem nutrientes. Assim é que eu faço para dar os nutrientes a ela. Borra de café, misturo o substrato com casca de ovo triturada. Carvão triturado. Eu tenho elas há uns 5 anos. Eu tenho elas há uns 5 anos já. Essas são plantas que duram. E aqui, essa aqui, eu sempre confundo, eu digo pata do urso. Isso é a orelha do gato. A orelha do gato originou orelhinhas aqui. Cada uma folha for caindo. Isso aqui que vocês estão a ver. Isso aqui são as orelhinhas do gato. Cada uma folha que cai vai crescer uma orelha do gato. Ok. Agora eu vou devolver essa planta no vaso. Já vou ver. Ok, eu já devolvi a planta no vaso, né? Não mudei. Apenas mexi a raiz, sacudi, aumentei o substrato. O mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer ali. Vou fazer ali nesse outro vaso aqui, onde está o senécio. Vou fazer, essas plantas são, as suculentas, essas que eu tenho, são plantas perenes, né? Eu já tenho há 5 anos. O que é que são plantas perenes? Plantas perenes têm longo período de vida, Se você tiver 5 anos, se ela tiver morrer, é porque chegou o ciclo de vida, terminou ali dela. Eu nunca adubei, apenas dei cálcio, que é a casca de ovo triturada. Às vezes eu ponho casca de banana triturada, ponho borra de café, carvão, e misturo. Todos os anos eu faço isso, E o caule dessa planta é grosso, as folhas são grossas, Por isso é que, se tu deixares, dizem que ela não precisa de muita água realmente. Por quê? Porque tu tens que dar espaço para regar. Se eu deixar ela 3 meses, ela não se incomoda, porque ela tem água no caule, Eu parto e mostro. O caule deita um suco, Por isso é que nós chamamos de suculenta, né? A folha deita um suco. Aqui tem o caule, é grosso, podem ver, é carnudo, é grosso. Tem suco, esse caule também tem suco, todos eles têm suco. Por isso se chama de suculenta. E quando nós regarmos, se ficar muito tempo, temos que regar em abundância. Ir debaixo do chuveiro, regar mesmo. Voltar a regar só quando secar. Essa calanchoe, não regar nas folhas, porque a folha é aveludada, né? A orelha de gato ou calanchoe. Drenagem é necessária. Eu fiz a drenagem porque se ficar acumulada água no fundo, a suculenta apodrece. Por isso eu pus argila expandida. Vocês viram aí, eu fiz a drenagem. É necessário. Nunca usem um vaso sem furo para plantar a vossa suculenta, É isso que eu queria mostrar. E tem aqui a jade. Vejam como eu faço o substrato da suculenta. É assim, areia. Assim, porque quando eu regar a água vai sair direto. Por isso é preciso a drenagem. E obrigada a todos que viram o vídeo até agora. Deem um like, inscrevam-se no meu canal, Beijo, beijo, beijo e fui!